Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ler até o versículo 7 do capítulo 2. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor Deus, visita nosso coração nessa manhã, Senhor. Senhor, fala conosco. Senhor, nós declaramos a Ti, ó Deus, que somos carentes e dependentes, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Senhor, nós precisamos, ó Deus, das Tuas mãos a nos guiar, ó Deus. Senhor, corrija a nossa vida. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, eu queria iniciar essa mensagem dizendo que na palavra de Deus não existe mistério que não tenha sido revelado, a não ser aqueles que pertencem ao Senhor. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e a nossa descendência para sempre. Então tem pessoas por aí dizendo que encontraram ou descobriram um segredo, um mistério na palavra de Deus. A palavra de Deus deixa claro que não há mistério na palavra de Deus. Deus ele já revelou toda a sua palavra a nós. Deus não deixaria algo oculto na sua palavra para que um certo grupo, uma certa pessoa, uma certa denominação pudesse descobrir e se achar superior às demais denominações que não tiveram a oportunidade de descobrir aquele mistério. Então toda a palavra de Deus já está revelada para nós naquilo que pertence a nós saber e conhecer. Então o versículo 20 diz a respeito de um mistério. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Mas no mesmo versículo, a palavra de Deus já vem nos revelar qual é esse mistério. Então não há nada encoberto na palavra de Deus. Tem certas coisas que não pertencem aos homens saber. Isso aí nós não saberemos nunca. Talvez, se for da vontade de Deus, quando nós estivermos na eternidade, algumas dessas coisas nós saberemos. Outras nós não saberemos durante toda a eternidade. As pessoas ficam aí levantando conjecturas, acontece isso e aquilo, sem ter uma base empírica ou sem ter uma base na palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Quando alguém chega para nós e nos diz que encontrou
um segredo, um mistério na palavra de Deus e por isso nós devemos segui-lo, ou nós devemos acatar tudo aquilo que ele falar. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, estar em constante contato com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos revele a própria palavra. Um dos nossos princípios entendemos a palavra de Deus pela própria palavra de Deus. Então não há mistério que não tenha sido revelado na própria palavra. Há coisas que não saberemos e nós temos que nos conformar com isso, porque somos servos e Deus é o soberano. Tem certas coisas que pertencem a Ele. E nós, como servos, nós não podemos ter a pretensão de querer saber, de ter o mesmo conhecimento de Deus. Nós temos sabedoria vinda de Deus. Provérbios vem falar a respeito dessa sabedoria que vem de Deus. Mas para nós, essa sabedoria é limitada à nossa condição humana. E a sabedoria que pertence a Deus, e Ele é soberano para conter esse conhecimento. E nós somos servos e não queremos competir com Deus em sabedoria. Então, os mistérios da palavra de Deus já está revelado. Quando o versículo 20 do capítulo 1 começa a mostrar um mistério, ele termina revelando esse mistério àqueles que leem e que meditam na palavra de Deus. Mas o que nós queremos entrar é no capítulo 2, quando o Senhor Jesus chama então a João através de uma visão e revela a ele aquilo que o Senhor Jesus queria dizer às igrejas que já estavam estabelecidas naquela época. E é importante lembrar que as igrejas estavam estabelecidas, com as suas funções determinadas, com uma organização já determinada dentro da palavra de Deus. Então ali haviam os anciãos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, haviam todo o sistema de serviço dentro da casa de Deus. Nós estamos querendo dizer aqui que havia uma hierarquia dentro da casa de Deus, mas havia uma distribuição de serviços nessas congregações, nessas igrejas. E o Senhor dirige então especificamente ao anjo da igreja. Nós entendemos aqui, o anjo da igreja é aquele que tem a função de levar a mensagem. Os anjos são mensageiros de Deus. São aqueles que têm a função de levar a mensagem dentro das igrejas. Eles são considerados pelo Senhor como um mensageiro, como um anjo de Deus. E então o Senhor Jesus, ele, na visão que ele concede a João, ele manda que João escreva esta carta então à igreja que estava na cidade de Éfeso. E ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Nós precisamos entender que a nossa vida está na mão de Deus. As 7 estrelas representam aqueles que levam a mensagem. Nós estamos na mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem nas suas mãos o poder sobre a vida daqueles que estão levando a sua mensagem. Não estamos dizendo aqui somente a pessoa do pastor que tem essa função, mas todos nós que somos sacerdotes e que temos a função ou o mandamento de transmitir, de levar a palavra de Deus, nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem nas suas mãos, na sua destra, a nossa vida. E a palavra nos fala que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro são as igrejas. Então o que nós podemos entender é que o Senhor Jesus está presente no nosso meio. Ele anda no meio da igreja, sondando e visitando cada vida e cada coração. Ele fala no versículo 2: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus sabe o que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus sabe por onde nós estamos andando, quais as nossas atitudes, onde quer que nós estejamos. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu caminho, o teu trabalho e a tua paciência. Irmão, tudo que nós fazemos, o Senhor Jesus, ele está atento.
ao nosso trabalho, à nossa forma de pensar, à nossa paciência, ao nosso sofrimento. O Senhor Jesus está atento a toda a nossa vida. Muitas vezes nós podemos achar que quando nós levamos a palavra do Senhor a alguém e aquela pessoa ela não se arrepende, ela não se converte, ela não aceita a palavra do Senhor, muitas vezes nós podemos achar que a nossa palavra foi em vão, mas a palavra de Deus afirma que há uma recompensa para nós. O Senhor Jesus sabe do seu trabalho, aquilo que você está fazendo, seja o dia que você vem limpar a igreja, seja o dia que você encontra com alguém e transmite a palavra de Deus, seja o dia que você ajuda alguém aí na rua, no sinal, o Senhor está sabendo, Ele está conhecendo o seu trabalho. Tudo isso está diante de Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus com relação aos seus servos. A palavra de Deus afirma que os olhos de Deus estão sobre todos os homens, mas os olhos de Deus estão fitos naqueles que o servem. Então Deus tem uma atenção especial àqueles que estão o servindo, aqueles que um dia dedicaram a sua vida ao Evangelho, a seguir ao Senhor Jesus, a crer e a louvar e adorar ao Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus. E a palavra também continua dizendo a respeito do sofrimento, né? E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Quantos de nós temos trabalhado dessa forma? Nós vemos o exemplo das irmãs que depois de uma semana de trabalho, dedicam ainda um tempo no sábado para levar a palavra de Deus a pessoas necessitadas, a crianças. Não te cansastes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida das irmãs que têm feito esse trabalho, não têm se cansado. Às vezes nós comentamos, quanto cansativo é isso. Depois de uma semana inteira, o sábado, que deveria ser o descanso, as irmãs estão dedicando ainda um tempo a mais, para ajudar essas pessoas, para levar a palavra de Deus. Eu quero dizer às irmãs, o Senhor Jesus está atento e Ele conhece o trabalho de cada um. Não te cansastes. Mas o que eu tenho a dizer para os irmãos é que nenhum trabalho que nós fazemos, seja no nosso dia a dia, seja na casa de Deus, seja levando a palavra, seja levando a mensagem de Deus, o evangelho do reino, nenhum trabalho tem valor algum para Deus se não tivermos amor ao Senhor Jesus. Se não fizermos por amor. A igreja de Éfeso, ela continuava trabalhando para o Senhor Jesus, trabalhando em prol do nome do Senhor Jesus, em prol do reino de Deus. Mas ela não tinha percebido que ela já tinha perdido o primeiro amor. Ela continuava ainda incansavelmente trabalhando, mas sem amor. Meu irmão, não há nada que nós fazemos para Deus, se não for por amor, que tenha valor diante de Deus. Pode ter valor às vezes para os homens. Quando nós viemos, por exemplo, limpar a casa de Deus, pode ter valor para os irmãos. Se nós não temos amor nesse trabalho, se nós não fazemos por amor para Deus, não há mérito algum, não há valor algum, não há louvor nisso, se não for por amor. O que importa para Deus é o amor com o qual nós servimos, com o qual nós trabalhamos para Ele. A igreja de Éfeso, ela continuava trabalhando pelo nome do Senhor Jesus, ela continuava sofrendo, ela passava por perseguições, ali com fé no Senhor, ela continuava sofrendo ali, continuava trabalhando, ela não se cansava, ela continuava incessantemente trabalhando, mas ela não tinha mais o amor. Tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. É o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse amor. Você se lembra no dia que você aceitou o Senhor Jesus? O dia que você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus? No meu caso, que nasci em um lar cristão, creio que é o caso dos meninos aqui também, que
talvez não tenha assim isso bem definido na nossa vida, o momento que foi que nós tivemos aquele encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, como foi na vida de Paulo, né, que ele teve aquele encontro que ele caiu por terra. Às vezes nós não temos isso bem definido, né, e eu não acho que isso seja um louvor para nós, que isso seja algo bom para nós, né, mas aqueles que um dia estiveram longe dos caminhos do Senhor, e o dia que aceitaram o Senhor Jesus e reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador, como ardeu no coração de cada um esse amor, esse primeiro amor. No meu caso, eu posso glorificar a Deus porque passei um tempo longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, e um certo dia eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus numa das igrejas que eu fui visitar, e o Senhor Jesus falou pessoalmente comigo. Então eu tenho isso vivo e comparo essa experiência que eu tive com a experiência daqueles que, longe do caminho do Senhor, encontraram com o Senhor Jesus. Eu faço essa equivalência. Então eu posso dizer como eu amei ao Senhor Jesus naquele dia, quando eu percebi que, embora longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus ainda continuava cuidando de mim. Como foi bom aquele momento, como ardeu o meu coração, como eu me julguei por ter passado aqueles anos longe da presença do Senhor, como eu me arrependi de ter vivido longe dos caminhos do Senhor naquele período. Meus irmãos, nós precisamos disso. Na nossa vida nós precisamos de voltar a ter essa experiência, esse primeiro amor, quando ardia o nosso coração toda vez que alguém lia a palavra de Deus para nós, ou quando nós parávamos um minuto para ler a palavra de Deus e absorver, né, as delícias da palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria da palavra de Deus, como isso ardia no nosso coração. Nós precisamos ter esse renovo na nossa vida, mesmo que embora nós continuemos dia após dia, ano após ano, servindo na casa de Deus, servindo ao Senhor Jesus, falando do seu amor, falando do seu reino, anunciando que Jesus voltará para buscar uma igreja. Se nós não tivermos o primeiro amor ardendo no nosso coração, nada disso tem valor para Deus, nada disso tem valor. Paulo, quando ele se lembra da sua vida de trabalho, quando ele se lembra da sua vida em que ele era fariseu e que fazia todo o esforço para cumprir a palavra de Deus e andar corretamente de acordo com a lei, quando Paulo se lembra daquilo, Paulo fala: isso tudo era esterco, isso tudo era escória, isso não tinha valor algum, porque fazia por obrigação e não por amor. Nós precisamos ser renovados no nosso primeiro amor. No versículo 6, o Senhor Jesus vai dar um conselho para a igreja. Deus nunca deixou o seu povo sem um conselho. Desde o início, desde Adão, Deus esteve sempre aconselhando aqueles que estavam na sua presença. Deus nunca deixou o seu povo sem um conselho. Mesmo nos períodos em que o povo andava distante de Deus, Deus sempre tinha um conselho para o seu povo. Né? Quando o povo de Israel, no caminho ali, ele às vezes murmurava contra Deus e escolhia para si deuses das nações pelas quais eles estavam passando, Deus tinha um conselho para aquele povo. Deus dizia para aquele povo: escolhe a vida, a morte e a vida estão diante de ti, escolhe a vida. A maldição e a bênção estão diante de ti, escolhe a bênção. Quando Jesus fala a respeito dos caminhos, né, das duas portas, a porta larga e a porta estreita, procurai entrar pela porta estreita, porque ela te leva à vida.
Então o conselho de Deus é sempre um conselho que nos leva à vida e vida eterna. Se nós andarmos de acordo com os conselhos da palavra de Deus, o resultado será vida em abundância, vida eterna ao lado do nosso Deus. O conselho do Senhor Jesus para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caístes. Irmão, você lembra quando você começou a se esfriar? Talvez foi uma palavra maldita por alguém, uma palavra que alguém disse para você e aquilo te feriu, e você começou a esfriar. Você se lembra? Lembra-te. Conselho de Deus, procura lá na sua memória, quando foi que você perdeu esse primeiro amor, quando foi que você começou a achar que a palavra de Deus era algo normal, era um livro qualquer escrito por pessoas sem a inspiração divina. Quando foi que aconteceu isso na sua vida? Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Não adianta nada nós lembrarmos e colocarmos a culpa em alguém e dizer: eu perdi o interesse pela igreja no dia que o fulano fez isso comigo, no dia que o pastor falou aquilo, no dia que o irmão sentou no meu lugar. Não adianta isso. Você se lembra o que foi que aconteceu? Por que nós deixamos esse primeiro amor? Esse fogo que ardia em nós e que nos fazia romper barreiras para trabalhar para o Senhor por amor e não por obrigação e não por algo corriqueiro, porque nós já acostumamos. Todo domingo eu já acostumei na igreja. Meu irmão, venha na igreja porque você ama a Deus e não porque você colocou lá na sua agenda: domingo de manhã é dia de eu ir na igreja. Isso não tem valor para Deus. Venha na igreja porque você ama a Deus, porque você ama a comunhão, estar em comunhão com a congregação dos santos. Você anuncia a palavra de Deus não porque Jesus mandou, é um mandamento do Senhor Jesus, eu sou obrigado a fazer. Não, anuncia a palavra de Deus porque você ama ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: aqueles que me amam são os que cumprem a minha palavra. E nós, às vezes, nós queremos cumprir a palavra de Deus para demonstrar que nós amamos ao Senhor, quando o caminho é inverso. Quando nós amamos ao Senhor Jesus, automaticamente nós somos impelidos por esse amor a cumprir os mandamentos do Senhor Jesus. Então, tudo na vida cristã precisa ser por amor, não por obrigação, não por costume, não porque meu pai me ensinou assim, porque há muito tempo eu faço desse jeito. Todas as nossas coisas precisam ser, todas as nossas atitudes precisam ser porque nós amamos ao Senhor Jesus. Lembra-te de onde caístes. E o que é principal, arrepende-te. Meus irmãos, nossa vida evangélica, nossa vida cristã é uma vida de arrependimentos. E se você ainda não chegou a esse ponto, você precisa chegar o mais urgente possível a esse ponto, ao arrependimento. A deixar de culpar as pessoas. Eu não vou na igreja porque lá o fulano fala isso, porque eu não gosto daquele outro, porque lá eu não gosto das cadeiras, lá as cadeiras fazem a gente ficar com a coluna doendo. Deixa de ficar dando desculpas. Arrepende-te. Arrepende-te. O arrepender, como nós já aprendemos, arrepender é uma atitude dupla. Primeiro você tem que reconhecer que você está errado. E depois que você reconheceu esse erro, o que você precisa fazer é mudar de atitude. Então o arrependimento, ele nos leva a nós reconhecermos o nosso pecado, o nosso erro, e nos leva também a mudar de atitude, a viver uma nova vida, a ser uma nova criatura diante de Deus. Porque agora nós fazemos porque nós amamos ao Senhor, e aquele que ama ao Senhor, ele cumpre as palavras do Senhor Jesus, ele anda de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. Arrepende-te e pratica as primeiras obras.
Meus irmãos, nós temos que ser renovados. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Pedir a Deus, Senhor, renova o primeiro amor. Renova as primeiras atitudes. Renova aquele fogo que ardia dentro de nós e que nos fazia buscar mais e mais conhecer a Deus. Senhor, renova isso em nós. Quando não, brevemente virei a ti, te tirarei do seu lugar, do seu castiçal, se não te arrependeres. Quantas igrejas já deixaram de ser igreja para Deus? Quantas já deixaram? E muitas nós podemos, só de olhar, nós já entendemos que não fazem parte da igreja de Deus, porque faltou arrependimento, porque faltou reconhecer o erro, porque faltou lembrar de onde caiu, porque faltou reconhecer que está caído e não de pé. A igreja de Éfeso, embora continuava com as suas atitudes de igreja, mas era uma igreja caída. Lembra-te de onde caístes. Eles continuavam caídos, trabalhando, sofrendo, fazendo as coisas e não tinham percebido que não estavam mais de pé. Nós só estamos de pé na presença de Deus quando nós reconhecemos nosso erro, a nossa queda, e arrependemos e buscamos de Deus uma vida nova, uma vida transformada. Aí nós estamos de pé. Lembra-te de onde caíste. Era a situação daquela igreja quando o Senhor Jesus manda esta mensagem. Lembra-te de onde caíste. Era uma igreja caída. Ela trabalhava? Trabalhava. Ela anunciava a palavra de Deus? Anunciava. Ela era perseguida? Era. Ela sofria? Sim. Ela sofria com paciência pelo nome de Jesus? Sofria, mas estava caída. Porque faltava amor. Faltava amor. Nós precisamos pedir a Deus para nos renovar, todo momento, renovar esse amor e não perder essa chama. Senão brevemente a ti te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Castiçal são as igrejas, lá no versículo 20 do capítulo 1, se não te arrependeres. As igrejas continuam tendo o nome de igrejas. Quantas nós conhecemos? Continua tendo o nome de igreja, mas são igrejas caídas, porque não se arrependem, não entenderam que estão caídas, não reconheceram que estão caídas. E tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Talvez a atitude mais importante na vida do servo de Deus é arrependimento. É arrependimento. É reconhecer o pecado, reconhecer a queda e arrepender. E ter uma nova atitude, fazer as coisas de maneira diferente. Tens, porém, isso que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, os nicolaítas eram um grupo de pessoas que queriam dominar as pessoas, ter o domínio das pessoas. A igreja de Éfeso não aceitava, mas mesmo assim estava caída. O domínio era do Senhor Jesus, mas não tinha um amor. A palavra nicolaítas, nik, significa domínio, e laítas aqui é derivado de outra palavra, de laos, que significa povo. As pessoas querem dominar. Quantas igrejas estão aí dominando as pessoas? Pelo medo. Às vezes leem o livro do Apocalipse aqui e colocam medo nas pessoas, e as pessoas servem ao Senhor, ou servem à denominação ou à igreja, porque estão com medo. Nós precisamos diferenciar arrependimento de medo. Tem certas pessoas que praticam o pecado
e depois elas têm medo da consequência e se arrependem. Isso não é um arrependimento genuíno, porque esse medo vai passar e a pessoa vai continuar com a mesma atitude. Nós precisamos diferenciar isso. Arrependimento é diferente de remorso. Às vezes a pessoa se arrepende do pecado porque alguém viu ele em pecado e ele sente aquele remorso. Mas quando ele estiver longe dos olhares dos homens, ele volta a praticar. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é medo. As denominações querem manter as pessoas pelo medo. Se você não fizer isso ou aquilo, o Senhor vai te castigar. Se você não fizer isso ou aquilo, você vai empobrecer. Você vai passar por lutas. Se você não fizer isso ou aquilo, você vai ficar enfermo. A doença vai te atingir. Se você não fizer isso ou aquilo. Meus irmãos, nós não servimos ao Senhor por medo, por dominação de ninguém. Nós servimos porque nós amamos. Então os nicolaítas, eles queriam dominar as pessoas e que as pessoas estivessem ali naquele local por medo. E a igreja de Éfeso não aceitava, eles odiavam essas pessoas, esse grupo. E Deus também odeia aqueles que querem dominar o seu povo. A palavra de Deus fala que nós somos livres. Fomos livres da dominação humana. Nós já fomos livres das doutrinas humanas. Nós já fomos livres do pecado. Nós somos livres na presença de Deus. E quer saber de uma coisa? Você é livre até para deixar a Deus. Você é livre até para andar nos caminhos longe do Senhor. Você é livre. Mas Deus tem um conselho para cada um dos homens. Escolhe a vida, escolhe o caminho estreito, escolhe entrar pela porta estreita, porque ela te leva à vida. Meu irmão, nós somos livres. E nós só estamos na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos e observando a sua palavra, porque nós amamos. E que Deus possa renovar esse amor na nossa vida a cada dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a palavra do anjo da igreja. Não é a palavra de João que escreveu essa carta, mas é a palavra do Espírito Santo de Deus que está falando com as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o Espírito Santo está falando no coração de cada um de nós. E nós clamamos a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Era a oração de Davi. Porque quando o Espírito Santo está falando conosco e nós estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo, nós estamos andando no caminho que nos leva à vida eterna. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da vida, da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor Jesus está dizendo para nós perseverarmos nesse primeiro amor. A vitória é para quem persevera. Para quem anda um certo tempo e depois abandona, esse aí não tem a árvore da vida para se alimentar. Certa vez, parece que o irmão Ney trouxe aqui uma mensagem dizendo que o mais importante é como nós terminamos e não como nós começamos. Porque nós podemos começar a nossa vida evangélica bem e terminá-la bem. E nós glorificamos a Deus, porque é mérito de Deus se isso acontece na vida de cada um de nós. Mas também nós podemos começar a nossa caminhada de uma forma errada, de uma forma má. Mas o que importa é o final dessa caminhada. Se nós nos arrependemos deste período em que nós não observávamos a palavra de Deus, o que importa é o arrependimento e uma nova consciência na presença de Deus. O que importa é como nós terminamos. Ao que vencer é a etapa final da batalha. Ninguém vence uma batalha no início. Nós vencemos a batalha depois das lutas, depois das guerras. Quando nós chegamos ao final, nós podemos chegar
com a vitória ou com a derrota. Mas se nós estivermos caminhando o caminho do Senhor, baseado na sua palavra, servindo ao Senhor Jesus por amor, amando o Senhor Jesus, como no primeiro dia que nós tivemos esse encontro, com certeza nós receberemos de Deus a vitória, nós seremos vencedores, porque a palavra de Deus nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos mais do que vencedores. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, o que nos aguarda é o paraíso ao lado do nosso Deus. Ali nós nos alimentaremos da árvore da vida e viveremos eternamente com o Senhor. Que nós possamos meditar na nossa vida. Lembra-te de onde caíste. Deus nos quer de pé na sua presença. Deus nos quer de pé. E Ele é poderoso para nos levantar. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Glória a Deus.